Boa noite. Esse trabalho faz parte da disciplina de Projeto Integrador 2 do curso de Engenharia de Produção da Univesp Araras, São Paulo. O tema abordado fala sobre a perspectiva de aumento da produção de álcool combustível que gera preocupação com relação ao consequente aumento de resíduo da vinhaça, que é um poluente com alto teor de orgânicos, sendo seu tratamento indispensável, considerando que a elevada demanda bioquímica de oxigênio da vinhaça torna altamente poluidora. Seu lançamento indiscriminado aos rios e corpos d'água pode poluir as reservas hídricas e, portanto, causar sérios danos à biodiversidade e ecossistemas. Até mesmo o uso incorreto na fertirrigação pode destruir um canavial inteiro devido ao seu alto poder destrutivo tóxico. Com o aumento de produção acentuado, gerou-se algumas demandas ambientais de preservação, pois existiu um aumento dos resíduos gerados no processo. Com isso, veio à tona a preocupação em buscar alternativas para a utilização dos resíduos, evitando assim o seu descarte irregular no ambiente. Considerando que a elevada demanda bioquímica de oxigênio da vinhaça torna altamente poluidora, seu lançamento indiscriminado aos rios e corpos d'água pode poluir as reservas hídricas e, portanto, causar sérios danos à biodiversidade e ecossistemas. Até mesmo o uso incorreto na fertirrigação pode destruir um canavial inteiro, devido ao seu poder destrutivo tóxico. A produção do etanol tem como subproduto a vinhaça. A vinhaça é produzida a partir de destilação do vinho utilizado para a produção do etanol. Em destilarias que utilizam cana-de-açúcar como matéria-prima, para cada 1 litro de etanol são produzidos de 10 a 13 litros de vinhaça in natura, com concentração de sólidos que pode variar de 2 até 4,5%, sendo o restante de água. Vendo que a vinhaça é produzida em grandes proporções, a mesma é utilizada como fertilizante nas plantações de cana, devido à sua composição. Conforme a tabela apresentada neste slide, a vinhaça, além de outros componentes, possui quantidades significativas de nitrogênio, fósforo e potássio, se mostrando ser uma alternativa excelente para as lavouras de cana-de-açúcar. Olá, meu nome é Vinícius Andrade Cândido. Estarei falando sobre o objetivo desse trabalho. Sabendo que a vinhaça concentrada possui em média 4,5% de sólidos de sua composição, fica evidente que a água compõe a maior parte de sua massa. Diante disso, existe um alto custo de transporte para levar a vinhaça até a lavoura para utilizar como fertilizante. Esse trabalho tem como objetivo conhecer as necessidades da empresa em relação à redução de custos no transporte da vinhaça para as áreas mais distantes, visto que é necessário realizar aplicações de vinhaça em plantações de cana a fim de fertilizar o solo. A redução do volume de vinhaça acontece através da evaporização da água presente em sua massa e, consequentemente, redução do seu volume de transporte. Quando a usina não possui concentração de vinhaça, para o custo de transporte não ficar alto, a empresa acaba aplicando a vinhaça somente em lavouras próximas à usina. Com isso, o solo vai ficando concentrado, podendo danificar o lençol freático. Com a redução do volume da vinhaça, a usina consegue transportar para outras áreas. O tema foi escolhido devido à grande crise do setor sucro-alcooleiro, vive atualmente ficando evidente que as alternativas de redução de custos são sempre bem-vindas. Meu nome é Anderson Joel Domingues e eu vou falar da capacidade de produção anual. A usina utilizada no presente estudo possui uma capacidade de moagem, safra de 2.300.000 toneladas de cana. Com essa moagem, a planta produz 2.554.560 sacas de 50 kg de açúcar e 103 milhões de litros de etanol hidratado. Podemos notar que a produção de vinhaça no período de safra é extremamente significativa, visto que a proporção de vinhaça é de 13 litros por litro de etanol produzido. A usina em questão possui uma demanda de consumo de água de 0,59
metros cúbicos de água por tonelada de cana moída. O consumo de vapor da planta é de 376 kg de vapor por tonelada de cana moída. Esses dados são importantes para realizar o balanço de disponibilidade de vapor para a instalação do concentrador de vinhaça. Balanço de destilação. A planta possui uma destilaria capaz de produzir 600 mil litros de etanol em um dia de produção. A partir disto, a produção de vinhaça pode chegar a 325 metros cúbicos por hora. Sendo assim, torna-se necessário concentrar esse volume total de vinhaça gerada para a redução do seu volume e, consequentemente, economia de custos, além de diminuir os prejuízos ambientais. Meu nome é Edmilson Vieira de Moraes e, dando continuidade ao trabalho de PI, vamos falar sobre o concentrador de vinhaça. É um conjunto de evaporação e é utilizado para reduzir em até 10 vezes o volume da vinhaça produzida. Suas vantagens são baixo consumo de energia, menor tempo de manutenção e limpeza, baixo custo operacional. A redução da vinhaça, com capacidade de 100 metros cúbicos horas, pode ser reduzir esse volume para 12 metros cúbicos, recuperando 88 metros cúbicos de água de reuso para o processo. Resumo das vantagens: redução do custo de transporte e logística, menor custo de adubação, redução da captação de água devido ao reuso da mesma. Pode-se reutilizar para evaporar o próprio caldo da cana, para demandas de açúcar, quando a destilaria estiver parada, aproveitando para a parada da planta, concentrando o excedente da vinhaça. O estudo foi realizado em uma destilaria que recebe 200 metros cúbicos hora de carga, produzindo 20,8 metros cúbicos de etanol. E isso gera 270,8 metros cúbicos hora de vinhaça in natura. Desse total de vinhaça, o equipamento vai absorver 100 metros cúbicos para concentração. Já o excedente da vinhaça in natura vai ser estocado e depois levado até as lavouras, por caminhão-tanque ou bombeado no caso de lavouras próximas. Dos 100 metros cúbicos de vinhaça alimentada no concentrador, ela vai ter um volume final de 12 metros cúbicos e água recuperada da ordem de 88 metros cúbicos hora. Então a gente pode reparar no balanço em questão dois ganhos extremamente significativos na recuperação de água, para ser reusada, que tem um ganho não só financeiro, mas também ambiental, e a diminuição com o custo de transporte. Temos um fluxograma do equipamento com um breve balanço de massa, onde podemos ver que o equipamento consome 20,4 toneladas de vapor para a concentração dos 100 metros cúbicos de vinhaça in natura. Esse vapor está disponível na planta de acordo com os balanços. Podemos reparar que o equipamento possui 5 estágios de evaporação em série, de forma que a vinhaça entra no primeiro estágio e posteriormente irá passar por todos os demais até sair pelo último com a concentração desejada. E por fim, tem um balanço mais detalhado do equipamento, onde podemos observar o perfil da concentração de sólidos, ou seja, o Brix, em cada estágio. A vinhaça, no exemplo, contém um Brix de 3% e no último estágio o Brix pode chegar a 25%, eliminando assim os 88 metros cúbicos de água. Olá, meu nome é Bruno Henrique Francisco e eu vou comentar sobre os materiais e os métodos utilizados no trabalho. Então, o estudo ele aconteceu através de uma pesquisa bibliográfica. Além disso, o grupo realizou visitas tanto na empresa que pretende implantar o equipamento, instalar o equipamento, como também foram feitas visitas numa empresa que já possui equipamento, a fim de comparar, como que o projeto iria acontecer. Então foi realizado um estudo de balanço de massa para identificar se a planta tinha vapor suficiente, porque não basta querer implantar o equipamento, era necessário saber se a planta teria vapor disponível, se a caldeira iria atender essa demanda nova que a destilaria passaria a ter. Então, após identificar a disponibilidade de vapor, foi realizado um outro balanço para poder determinar qual seria a vazão de vinhaça
enviada para o concentrador, né? Desta forma, ficaria mais fácil de dimensionar a vazão do equipamento, né? Que seria aí comprado no investimento. Além disso, também foi realizado outro estudo para saber em qual etapa do processo a água que seria retirada na evaporação da vinhaça seria utilizada novamente, tá? Então, o período de coleta dos dados compreendeu aí os meses de agosto a novembro, tá? Bom, então foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos da vinhaça in natura e concentrada. Então, as amostras de vinhaça, tanto in natura como concentrada, foram coletadas em uma destilaria na região de Bauru, que já contém o equipamento, tá? Então, tanto na vinhaça in natura como na concentrada, foram realizadas aí algumas análises físico-químicas, né, de acidez, quantidade de açúcar, a concentração de sólidos, que seria o Brix, o potencial de hidrogênio iônico, que é o pH, a quantidade de potássio, fosfato, e os resultados foram expressos, né, em média, e com desvio padrão, tá? Bom, então temos aqui as tabelas contendo os resultados das análises físico-químicas, tanto para vinhaça in natura como vinhaça concentrada. Então nós podemos observar aí que foram realizadas as análises de pH, acidez, o Brix, a RRT, quantidade de açúcar, né? Fosfato, potássio e a condutividade. Então, de acordo com essas tabelas estatísticas aqui, nós podemos concluir que a média dos valores de pH da vinhaça in natura não apresentaram diferença significativa, ou seja, tanto o pH da vinhaça in natura como o pH da vinhaça concentrada praticamente se mantiveram os mesmos, tá? Já os valores médios de acidez, Brix e açúcares redutores totais da vinhaça concentrada apresentaram diferenças, né, em relação à vinhaça in natura. E os valores de potássio, fósforo e a condutividade elétrica da vinhaça também apresentaram diferenças significativas em relação à in natura. Fica fácil de explicar isso, pois a acidez, o Brix, a quantidade de potássio, fósforo, a condutividade depende de componentes químicos que estão ali solúveis na vinhaça. E como essa vinhaça passou por um processo de evaporação, né, retirada de uma grande parte de sua massa na forma de água, os sólidos acabaram se concentrando mais. Então esses valores aí sofreram alterações, porém a aplicação dessa vinhaça como fertilizante continua sendo muito rentável, tá? E muito vantajoso. Então, embasando-se em dados levantados através de testes realizados na usina de Piracicaba, ficando claro que, de uma forma geral, as empresas que aderirem a essa tecnologia de concentração de vinhaça poderão obter melhor qualidade, né, e ainda redução do volume do resíduo, ou seja, além de reduzir os custos, ainda vai acabar atendendo às demandas ambientais, né? E os testes comprovaram a eficiência do equipamento, podendo-se concluir que a nova tecnologia pode ser empregada na cadeia sucroenergética, sendo uma solução viável para reduzir o volume de vinhaça, bem como de seus componentes tóxicos. Bom, eu espero que o trabalho tenha atendido aí o objetivo, e muito obrigado.